Olá pessoal, vamos dar continuidade em geradores elétricos então. Olha, a teoria está lá na página 82 e os exercícios são do módulo 9. Então, recapitulando aqui a teoria. Um gerador, ele recebe energia não elétrica, transforma em elétrica e em térmica. A soma da elétrica com a térmica dá a energia não elétrica, que é o total. Se for gerador ideal, isso daqui não existe, aí toda a energia não elétrica vira energia térmica. Se for ideal, não tem a resistência interna, aí o U vai ser igual ao E, perfeito? Bom, mas o U é o que? É o E, que é a voltagem total, menos a voltagem na resistência interna, que é R vezes I, perfeito? A curva característica. A curva característica é uma função decrescente, isso para gerador real. Se for ideal, dá uma reta paralela ao eixo das correntes, não tem errinho, né? Então, essa maior voltagem aqui, onde cruza o eixo das tensões, é a força eletromotriz. E a maior corrente é a corrente de curto-circuito. E a tangente desse ângulo dá a resistência interna. O circuito simples tem apenas um gerador e apenas um resistor. O que o gerador fornece, o resistor recebe. Mesma voltagem e mesma corrente. E a lei de Pouillet diz, é a mesma equação, U igual a RI, só que escrito de uma outra forma. O total sobre R total. O total também pode ser chamado de força eletromotriz. E o R total, neste caso aqui, é o R'inho mais o R'ão, que eles estão em série. Perfeito? Vamos lá. Exercício número 1. Qual a intensidade da corrente no circuito abaixo? Um exercício bem tranquilo, né? Placa menor, menos, placa maior, mais. E a corrente tem o sentido horário, porque dentro do gerador ela vai de menos para mais. Usando a animação para vocês lembrarem que a corrente é a mesma em qualquer ponto. Se eu colocar um amperímetro aqui em qualquer posição onde eu estou correndo com o laser, né, você vai ter o mesmo valor de corrente. Quanto vale essa corrente? Lei de Pouillet. O total sobre R total. O total é o E, ficamos com 10 dividido por 10 mais 10, a corrente é a mesma, eles estão em série. Isso nos dá uma corrente de meio ampere. Meio ampere, nossa, deu branco. Alternativa B, não estava achando. Exercício 2. No circuito da figura, a intensidade da corrente através do amperímetro é igual a 3,5 amperes. Quando a chave S está aberta, desprezando-se as resistências internas do amperímetro e da bateria, calcule as intensidades da corrente no amperímetro em amperes, quando a chave estiver fechada. Eu quero chamar a atenção de dois pontos. Primeiro, ele fala que a corrente de 3,5 com a chave aberta. E depois ele quer a corrente no amperímetro. Eu quero que vocês grifem isso daí, ó. Ele quer a corrente no amperímetro, que o pessoal às vezes chega na corrente no gerador e acaba marcando bobeira. Tá aí o desenho. Olha, me desculpem no desenho, mas eu não estava conseguindo puxar da internet, e aí eu montei aqui mais ou menos para poder apresentar para vocês. Então vamos lá. Primeiro ponto, S aberta. Estando S aberta, isso daqui não vai funcionar. Então eu vou sumir com isso, tá? Vamos desaparecer com isso. Seria bom se no vestibular vocês pudessem fazer isso, né? Bom, corrente, sentido horário, por quê? Dentro do gerador ela vai de menos para mais e fora do gerador ela vai de mais para menos. O I, lei de Pouillet, é a voltagem total dividido pela resistência total. A voltagem total também pode ser chamada de força eletromotriz. Aí ficamos com o I, ele forneceu, olha aqui, ó,
Estando a chave aberta, ele forneceu o I, que vale 3,5. E dessa forma eu descubro que o E vale 21 volts. Agora vamos mudar de slide. Vamos pegar agora a chave fechada. Está aí o desenho, vamos fechar a chave. Pronto, fechamos a chave. O que acontece agora? Esses dois resistores, eles estão associados em paralelo. Observe, ó, você tem esse terminal ligado com esse em cima e esse terminal ligado com esse embaixo. Então, eles estão em paralelo, são resistores iguais, R por N. Essa é a equação. A resistência é 5, nós temos dois iguais em paralelo, isso dá um equivalente de 2,5. Bom, nós podemos agora eliminar aqueles dois e no lugar colocar apenas um de 2,5. Ficamos força eletromotriz 21, resistência interna 1, resistência R' 2,5. E vai ser o U total sobre o R total. Lei de Pouillet, E sobre R total. Substituindo, vou chamar de linha agora, pode ser? 21, que é a força eletromotriz, dividido pelo R', que é 1, mais o R', que vale 2,5. Observem que a corrente é a mesma, eles estão em série. Isso nos dá uma corrente de 6 amperes. Muito bem. Alternativa C. Agora eu quero chamar atenção para um cuidado. Às vezes eles colocam um amperímetro aqui, aí você teria que calcular a corrente aqui. Porque essa corrente de 6 amperes é a corrente no gerador e é a corrente no resistor equivalente. Se ele pedisse nesse 5 ou nesse 5, você teria que calcular. No caso, está chegando 6 amperes aqui, vai dividir em duas iguais de 3 amperes. Se vocês olharem lá nas alternativas, dá alternativa C. Beleza? Agora vamos pegar o exercício 3. No circuito representado abaixo, a força eletromotriz do gerador vale 30 volts. A intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor de 5 ohms vale... Olhem, primeiro nós temos esses dois em paralelo. 9 em paralelo com 9, se vocês voltarem ao exercício anterior, é R por N. O R vale 9, são dois iguais, 9 por 2 dá um resistor de 4,5. Vamos trocar os dois resistores por um único de 4,5. Perfeito? Então está aí um de 4,5 no lugar dos dois de 9. Agora você tem a corrente no sentido horário, porque no gerador ela entra no menos e sai no mais. Esse I, lei de Pouillet, é U total sobre R total. Posso escrever de uma outra forma, força eletromotriz E dividido por R total. Ficamos com, gente, preste atenção agora. A corrente passa pelo meio, passa pelo 30, passa pelo 4,5 e passa pelo 5. A corrente aqui é a mesma. Perfeito? Essa corrente, então, vai ser o E30 dividido pelo R equivalente. Mesma corrente, isso é série. A gente soma. Meio mais 4,5, 5, mais 5, 10, 30 por 10, dá uma corrente de 3 amperes. Essa corrente é a que está passando no meio ohm, no 30, no R' e no 5. Observem lá no enunciado, ele está pedindo no 5. No 5 vale 3 amperes, que dá, então, a alternativa dado. Exercício 4. Um circuito é formado por uma associação mista de 4 resistores conectados a um gerador de tensão contínua G, com os valores de tensão e resistência elétricas indicados na figura.
Sendo os resistores ômicos, a tensão elétrica no resistor de 3 ohms é igual a... Está aí o desenho. Olha, primeira associação, paralelo. 10 em paralelo com 10. R equivalente é R sobre N. 10 dividido por 2 dá um único de 5. Vamos desenhar um de 5 no lugar desses de 10. Eu não sei se vocês perceberam, nos dois últimos exercícios eu não fiz uma nova figura. Por quê? No vestibular os senhores não têm esse tempo. Os senhores têm que correr. Então você rabisca ali em cima com um resistor de 5 ohms. Agora, olhem só o que nós temos. Esse 2, esse 5 ohms e esse 3 ohms, todos em série. Usando a lei de Pouillet, I é igual a U total sobre R total. O U total também eu posso chamar de força eletromotriz, que no caso 100 volts. Eu não sei se vocês perceberam, não tem resistência interna nesse gerador. Esse gerador é ideal. No exercício anterior tinha R'inho, aqui é gerador ideal. Então ficamos com 100 dividido por 2 mais 5 mais 3. Isso dá 10 embaixo, 100 por 10, 10 amperes. Agora vejam, eu quero a DDP no resistor de 3. Vamos trabalhar exclusivamente com o resistor de 3 ohms. U igual a RI. Opa, estava com saudade. U igual a 3 vezes 10. Cuidado que esse U é o U no resistor de 3. Vai sair um U de 30 volts. Olha, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Nessa associação série, se vocês calcularem a voltagem aqui, vamos calcular de cabeça. U igual a RI. 2 vezes 10 dá 20 volts aqui. Aqui dá 5 vezes 10 dá 50 volts. Então nós temos 20 aqui, 50 aqui e 30 aqui. Se nós somarmos as três, vai dar o total, que é de 100 volts. Bom, no nosso caso, ele está pedindo no resistor de 3, então no resistor de 3, alternativa aí.